Boa tarde, meninos. Vamos explicar aí números decimais, que foi o que vocês copiaram na última aula, ó. Escreva a fração em número decimal. Gente, número decimal é um número com vírgula, tá? Então, ou ele vai ser sobre 10, ou ele vai ser sobre 100, ou ele vai ser sobre 1000, e assim por diante. Ó, na fração, se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. E 4 estão pintados. Lembra que para escrever a fração, o denominador é o todo. Então, eu tenho 10. O numerador, que é a parte de cima, é quantos quadradinhos eu pintei. Eu pintei quantos? 4. Então, essa é a fração em número decimal. Ele pediu a fração, então fica fração, a gente não divide. Olha o outro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o todo é 10, que é o denominador, que é a parte de baixo. O numerador é quem eu pintei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a fração decimal é 7 sobre 10. Ó, escreva a fração decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que aqui eu tenho 10 e 10 está pintado. Ou seja, quando isso acontece, eu tenho um inteiro. Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 e os 10 estão pintados. Eu tenho outro inteiro. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, então eu tenho 10 no denominador. O numerador foram pintados 3, não é? Então, aqui eu tenho 2 inteiros, mais 3 sobre 10, que é da fração. Só que em fração, a gente não precisa pôr esse mais, vai ficar 2 inteiros e 3 sobre 10, tá? Essa é a fração. Esse mais, ele fica assim, ó, meio que escondidinho, tá? Mas ele existe, mas a gente não coloca, tá? Registre cada fração na forma decimal. Ó, quando a gente divide por 10, por 100 e por 1000. Por 10 vai ser uma casa depois da vírgula. Por 100 são 2 casas depois da vírgula. E por 1000 são 3 casas depois da vírgula. Então, a gente trabalha com o número de cima, o 5. Aí, como tá dividido por 10, eu preciso de uma casa depois da vírgula. Então, a gente conta de 10 para frente. Ó, eu conto uma casa e põe a vírgula. Só que a vírgula não pode ficar aqui voando sozinha. Quando isso acontece, a gente acrescenta o zero, ó. Então, 5 sobre 10 é 0,5, ó. Ficou uma casa depois da vírgula. Que sobre 10, ó, a gente põe o 4. Sobre 10 é uma casa. Então, eu conto uma casa e ponho a vírgula. Ah, não pode ficar voando, a gente põe o zero, ó. Aqui é sobre 100, não é? Sobre 100 precisa de 2 casas depois da vírgula. O número não é 17? Então, a gente conta, ó, 1, 2 casas e põe a vírgula. Ela não pode ficar sozinha. A gente põe o zero. Ó, 2 sobre 100. 100 não é 2 casas? Então, eu ponho 2, ó. Conto uma, não tem outra, eu ponho 0, conto 2. Põe a vírgula. A gente conta de trás para frente. A vírgula pode ficar voando? Não. Então, 2 sobre 100 é 0,02. Ó, tá vendo que ficou 2 casas depois da vírgula? Que é sobre 100. E sobre 1000? Sobre 1000 tem que ser 3 casas. Então, eu ponho 19, ó. Conto 1, 2. Não tem mais? Eu ponho 0, conto 3. E põe a vírgula. A vírgula pode ficar voando? Não, a gente põe o 0. Viu que ficou com 3 casas depois da vírgula? Ó, 472. São quantas casas? 3, ó. 1, 2, 3. Então, eu ponho a vírgula e acrescento o 0 aqui para não ficar voando. Ah, professora, eu sempre tenho que acrescentar o 0? Não, vamos supor que você tivesse aqui, ó. 127 sobre 100. Aí, você ia pôr 127, não é? Ia contar 2 casas, porque é sobre 100. 2 de trás para frente, ó. 1, 2, ia pôr a vírgula. Aqui vai precisar do 0? Não, porque antes da vírgula já tem 1, tá vendo? Só vai precisar quando não tem mais casa, tá bom? Aí, aqui, ó. Escreva como a gente lê isso aqui. Se antes da vírgula tiver número, significa que ele é número inteiro, tá? Se tiver o 0, não. Então, aqui tem um número antes da vírgula, não é? Então, eu tenho 3 inteiros. Vamos pôr assim, ó, em forma de escrever. Eu tenho 3 inteiros e 71. Eu tenho quantas casas depois da vírgula? 2, não é? 1 é décimos, porque é sobre 10. 2 é centésimos, que é sobre 100. E 3 é milésimos, que é sobre 1000. Como eu tenho 2 é sobre 100, então vai ser 71 centésimos. Tá?
Aqui tem inteiro antes da vírgula? Não, porque é 0. Então, eu não tenho inteiro, igual eu tenho aqui 3 inteiros. Então, aqui eu tenho, ó, 123. Não são 3 casas? 3 casas, né, sobre 1000? 1000 é milésimos, tá? Aqui eu tenho inteiro? Não, eu tenho 0 antes da vírgula. Então, eu só tenho 4. Quantas casas depois da vírgula? Uma. Então, é 4 décimos, porque uma casa é 10. 2 é 100, fica centésimos. 3 é 1000, fica milésimos, tá? Ó, represente na fração decimal. Agora, ele já me deu em vírgula e quer que eu transforme em fração. O número não é 17? Tenho quantas casas depois da vírgula? 2. 2 casas depois da vírgula é sobre 100, tá? Porque uma casa é 10, 2 é 100, 3 é 1000. Aqui o número é 123, ó. Eu tenho quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, é sobre 1000. Aqui o número é 6, ó. Tenho quantas casas depois da vírgula? 1. Então, é sobre 10. Ah, professora, mas e se fosse assim, ó, 1,37, por exemplo? Não tem problema, o número é 137. Tá? Eu tenho quantas casas depois da vírgula? 2. 2 é sobre 100, tá? Então, vocês vão copiar esses exemplos no caderno e vão fazer os exercícios que eu vou deixar para vocês, tá bom? Beijos, tchau.